Bom dia, amada igreja, queridos irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Nós queremos meditar um pouco na palavra de Deus, queremos estudar um pouquinho acerca da salvação. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de orar. Querido Deus, bondoso Pai, nós te louvamos e bendizemos o nome nessa manhã, te agradecemos pela oportunidade de abrir a tua palavra, meditar nela, ó Pai. E rogamos a unção do teu Santo Espírito para poder expor a tua palavra, para poder ensinar a tua palavra, ó Deus. Permita que cada pessoa que vier a ouvir essa mensagem também seja impactada pela palavra que é verdade, a tua palavra que é vida, a tua palavra que traz a salvação. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje nós queremos falar sobre a salvação, não a salvação pela graça. O nosso objetivo nessa manhã é entender o significado bíblico da salvação e o conceito de graça segundo o Novo Testamento. Como introdução, eu gostaria de refletir com os irmãos o que é salvação. Nós somos salvos de quê, afinal de contas? Quando nós olhamos a história na Idade Média, as indulgências permitiam comprar um lugar no céu. Essa era a terminologia usada na época, comprar um lugar no céu. Mas por que motivo teríamos que comprar um lugar no céu se aqui está tudo bem, nós vivemos aqui, estamos vivendo a nossa vida sem muito compromisso? Por que nos preocupar, então, com o lugar do céu? Alguns chegam a perguntar e a questionar se Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. Por que, então, nós seríamos jogados no inferno? Quem assim pensa pode viver uma vida tranquila, sem se preocupar com vida eterna, dando importância tão somente a esse mundo, a esse momento, o aqui, o agora. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, já nos alerta que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Já um alerta trazido aqui pelo apóstolo Paulo. A nossa esperança em Cristo vai além da vida que nós temos aqui neste mundo, nesse momento, no presente instante. O Evangelho vai nos ensinar que o verdadeiro problema do homem O Evangelho nos ensina que o verdadeiro problema do homem é o pecado. E para resolver esse problema, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos crer em Jesus e iniciar então um processo de santificação, através de uma vida de renúncia, esperando o momento final, quando então entraremos no reino celestial e então seremos revestidos de toda a perfeição. Para compreendermos um pouco melhor essa questão, nós precisamos lembrar que o pecado entrou no mundo com a queda de Adão. Aí então mergulhamos no pecado e desde então o homem não conseguiu se livrar dele e também não deseja se livrar dele. E por isso todos nós somos escravos do pecado. É o que nós encontramos em João capítulo 8, verso 34. Todo que comete pecado é escravo do pecado. O homem, além de não querer deixar de pecar, ele também não pode fazer nada por sua própria vontade, por sua própria mérito ou por seu próprio esforço. E com a entrada do pecado no mundo, nós nos separamos de Deus, nós nos afastamos de Deus. Isaías 59 diz que as nossas iniquidades fazem
separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus de nós, para que Deus não nos ouça. Ainda Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então o homem está condenado à morte, o homem está separado de Deus, o homem está afastado de Deus por causa do pecado. A palavra morte aqui não diz respeito tão somente à decomposição do homem, à morte física, mas também a todas as consequências do pecado que nós já sofremos hoje. Incluem todo o mal que nos é afligido por conta do pecado. Não apenas a miséria que virá com o inferno, mas especialmente aquilo tudo que nós vivemos hoje em consequência do pecado. Todos nós estamos na mesma condição diante de Deus. Nós não temos condição de cumprir toda a lei. Tiago já diz que se alguém tropeça em um só ponto, ele se torna culpado de todos. E quem seria capaz de cumprir toda a lei? Com certeza, nenhum de nós. Então, todos nós somos culpados diante de Deus. Mas, desde a queda do homem no Éden, quem tomou a iniciativa de procurar o homem, de restabelecer essa comunhão, quem veio de encontro ao homem foi o próprio Deus, baseado tão somente na sua graça, né? A fé salvadora em Jesus é que nos vai garantir a salvação para todos aqueles que creem em Jesus. Já mesmo antes do Éden, Deus já havia estabelecido o plano de salvação, como iria acontecer tudo isso. E quando lemos o Antigo Testamento, nós vemos que Deus vai se manifestando ao homem através dos profetas, através de toda a história, manifestando aos homens como seria o plano de salvação, como ele seria executado. E esse plano se inicia em Jesus encarnado. Jesus se torna homem, Jesus passa a ser então o mediador que vai trazer a justiça divina e dar vazão então a toda a misericórdia de Deus para com o homem. O ponto central da salvação, ponto principal que Deus estabeleceu no plano de salvação consiste na morte de Jesus. Jesus se tornou homem, viveu em obediência ao Pai, e isso nos traz a salvação. Jesus morreu, Jesus recebeu a punição que nós deveríamos receber. Toda a maldição que era reservada para o homem cai sobre os ombros de Jesus. E, portanto, quando Jesus morre, ele recebe toda a punição em nosso lugar e nos traz a salvação. A sua ressurreição, a ressurreição de Jesus, nos salva, porque através dela nós podemos viver em novidade de vida, além de que a ressurreição é a base para a nossa transformação. E a ressurreição de Jesus é a base para a ressurreição futura do nosso corpo. Em Cristo nós somos ressurretos, podemos ter uma vida nova em Cristo Jesus. Eu gostaria de me ater nesse ponto ao que nós podemos chamar de um atalho para o céu. Vamos tratar aqui das indulgências. Ainda hoje, muitas pessoas creem que podem ser salvas porque cumprem penitências, porque fazem votos, porque fazem boas obras, porque pelo seu mérito estarão alcançando a salvação, estarão alcançando a vida eterna. Isso era assim quando as indulgências foram estabelecidas. As indulgências partiam do princípio de que
o homem precisava se arrepender de todos os seus pecados. Uma vez arrependido, ele se apresentava ao sacerdote para confessá-los, nominalmente, um a um. Uma vez confessados os pecados ao sacerdote, cabia a esse sacerdote impor uma penitência ao pecador. Essa penitência poderia ser um castigo, poderia ser o cumprimento de orações contínuas, repetidas, mas na maioria das vezes a absolvição, o castigo imposto era o pagamento pecuniário, ou seja, as pessoas tinham que pagar, desembolsar alguma coisa para terem os seus pecados perdoados, muitas vezes combinados com alguma penitência, né? Depois de todo esse rito, então, essas pessoas teriam os seus pecados perdoados, estariam garantindo a vida eterna, estariam garantindo a entrada nos céus. Só que essa absolvição não eliminava as consequências terrenas dos pecados. Aqueles que não recebessem os seus castigos aqui na terra enquanto vivessem, essas pessoas seriam castigadas no purgatório. O purgatório, então, era o lugar onde os castigos seriam impostos aos pecadores que não tivessem passado ou não tivessem conquistado os benefícios das indulgências. O purgatório, então, era o local intermediário entre o céu e o inferno. Nesse lugar estariam aqueles que não eram maus o suficientes para irem direto para o inferno e nem bons o suficientes para irem diretamente para os céus. Eles ficavam, então, nesse local intermediário por algum tempo para sofrerem os castigos pelos seus pecados, ou seja, para terem os seus pecados purgados. Então, meus irmãos, essa absolvição que acontecia, ela não eliminava por completo as penas do purgatório, apesar de que era ensinado a essa época que a igreja tinha poder sobre essas penas e que o Papa poderia liberar alguém do purgatório. Havia a crença naquela época, trazida pela própria igreja, de que o Papa era depositário, era como se ele tivesse as chaves de um cofre onde estavam os méritos de Jesus e onde estavam os méritos conquistados pelos santos da igreja. E o Papa, como dono da chave desse cofre, poderia conceder um pouco desses méritos para aqueles que os necessitassem. E daí surgem, então, as indulgências, né? As indulgências foram muito utilizadas na época das cruzadas, quando as pessoas que iam para as cruzadas faziam isso e lutavam por isso para garantir, né, que os seus pecados e também os pecados dos seus familiares seriam perdoados e seriam remidos, e eles estariam assim garantindo a vida eterna. As indulgências começaram a incomodar Martinho Lutero. Martinho Lutero, então, preocupado com tudo isso, inconformado com toda essa questão das indulgências, prega na porta da Catedral de Wittenberg em 31 de outubro de 1517, né, e nós comemoramos então no próximo dia 31, o dia da Reforma protestante, né, que vem, além de outros motivos, motivada pela inconformidade de Martinho Lutero com as indulgências. Apenas para citar um fato, né, nessa época havia o arcebispo Albrecht, que conseguiu do Papa o direito de vender essas indulgências na Alemanha. E nessa época, um dos maiores vendedores de indulgência, um dos mais prósperos vendedores de indulgência foi Tetzel, né, que anunciava mais ou menos assim, que à medida que as moedas iam caindo dentro do seu cofre,
a alma beneficiada saía do purgatório. Tetzel também vendia indulgência para pessoas vivas que depois de morrerem não iriam para o purgatório. Então ele vendia para os vivos e vendia em benefício daqueles que já morreram e que porventura estivessem no purgatório. Era um atalho anunciado para a chegada aos céus. Porém, nós sabemos que esse era um pagamento ineficaz. Esse pagamento não pode substituir a salvação que é concedida de forma gratuita. Esse pagamento não pode substituir a salvação que é pela graça do nosso bondoso Deus. Todos esses esforços são inúteis, nenhuma indulgência, nenhuma penitência pode garantir um atalho para a salvação. E Lutero então vivia esse conflito constante, porque mesmo cumprindo todos os ritos pregados, preceituados, prescritos pela igreja, ele não se sentia perdoado, ele se sentia, ao contrário, incomodado e não tinha paz de espírito. E ele só vai encontrar isso quando, ao estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, ele encontra a resposta para as suas inquietudes, para as suas dificuldades e para a sua falta de paz, aquilo que incomodava o seu coração. Ele vai encontrar um texto escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E para completar, nós queremos ler ainda Romanos capítulo 3, versos 21 até verso 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Chama-nos a atenção, e eu gostaria de repetir o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando nós compreendemos essas coisas, quando nós compreendemos que somos justificados de forma gratuita, quando nós compreendemos que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, quando nós compreendemos que somente pelo sangue de Jesus, mediante a nossa fé, nós receberemos a justiça de Deus, justiça gratuita, aí sim nós podemos ficar tranquilos e realmente confiarmos em Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 vai dizer que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus na nossa vida vem pela fé. E também isso, a fé é dom de Deus. A fé é parte inerente do pacote da salvação, do plano de salvação. O homem precisa tão somente se apresentar diante de Deus com as mãos vazias, estendidas para receber a graça de Deus. Mas até isso, até o gesto de nos apresentarmos diante de Deus com as mãos vazias, é dom
do próprio Deus. Quando isso acontece, Jesus, o justo e o justificador, declara que o homem é justo diante de Deus. O homem não fez nada para merecer isso, o homem nunca poderá fazer nada para merecer isso, porque tudo provém de Deus, tudo provém dos méritos de Jesus na cruz, ressurreto, vitorioso sobre a morte. Tudo isso é dom de Deus, tudo isso é graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Gostaria de encerrar citando 5 pontos que mostram para nós o significado da salvação. O que é que a salvação vai trazer para você e para mim? Primeiro, a salvação significa ter vida verdadeira. A palavra de Deus, quando descreve as pessoas que não tiveram um encontro com Jesus, que ainda não têm a salvação, são chamados na Escritura como mortos. E se elas são mortas, elas não têm motivo e não conseguem se preocupar com a vida eterna. Nós encontramos isso em Efésios capítulo 2, verso 1, quando diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2, 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós recebemos a vida quando nós morremos junto com Jesus na cruz. Os nossos pecados são mortos na cruz. E Jesus nos traz vida, vida verdadeira, vida real. E quando nós falamos isso, estamos falando de vida hoje. A nossa vida, o reino de Jesus, hoje, não só da vida eterna. Em segundo lugar, além de ter uma vida verdadeira, nós vamos receber perdão completo. O livro de Apocalipse retrata a abertura dos livros quando eles são abertos. Os livros que contêm toda a nossa história, todas as nossas palavras, atitudes estão ali registrados e são abertos para que sejam julgados. E quando isso acontece, aqueles que foram salvos, aqueles que creram em Jesus, recebem a apresentação do sumo sacerdote, o sacrifício de Jesus, pagando pelos nossos pecados, quitando então todas as dívidas nossas que estão escritas naquele livro, porque o próprio Jesus já pagou na cruz pelos nossos pecados, pagou pelos pecados que nós já cometemos, pagou pelos pecados que estamos cometendo no presente e já pagou os pecados que nós ainda viremos a cometê-lo. E no dia da abertura do livro, todos eles estarão pagos, quitados com o sangue de Jesus. Teremos então vida eterna, recebemos já o perdão completo. E em terceiro, nós seremos livres da ira vindoura, da ira do juízo final. Quando o livro for aberto, vai se cumprir a profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos 17 e 18. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que o serve a Deus e o que não o serve. Repetindo, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Nós seremos poupados da ira de Deus. Em quarto lugar, a salvação nos garante
uma vida completa e plena. A vitória de Jesus na cruz foi completa. Lemos em Colossenses, capítulo 2, 14 e 15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus triunfou sobre todos os principados e todas as potestades na cruz e os expôs ao desprezo. Então, como Jesus conquistou tudo isso, triunfou na cruz, nós, em Jesus, também somos vitoriosos contra o pecado e garantimos assim uma vida completa já hoje. E por fim, a salvação nos garante a vida eterna. Acima de tudo que nós já falamos, que já expusemos aqui até agora, salvação significa receber a vida eterna. Nós não fomos criados para morrer, muito ao contrário, nós fomos criados para ter comunhão com Deus e a morte entrou em nossas vidas por causa do pecado. E a morte, então, é o último inimigo a ser derrotado e Cristo vai derrotá-la na ressurreição final. João capítulo 3, verso 36, diz que, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aqueles que creem em Jesus, entregaram as suas vidas a Cristo, terão a vida eterna. Corrigindo, não terão. O texto diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem, no presente, nós já temos a vida eterna hoje, garantida. É garantia de Jesus para nós. Nós, depois de tudo que falamos sobre a salvação pela graça, nós percebemos que a salvação é a maior necessidade do ser humano e nenhuma outra atividade nesse mundo deveria ser mais importante do que nos preocuparmos com a salvação de nossas almas. A salvação é o maior presente que alguém pode receber. Deus tem concedido a salvação gratuitamente a todo aquele que crê. Permita, Deus, que ao recebermos um presente tão maravilhoso como esse, nós estejamos alegres e gratos a Deus. E a melhor maneira de nós manifestarmos isso é anunciando a Jesus aqueles que ainda não ouviram dele, aqueles que ainda não creem. Precisamos fazer isso, tomar posse da salvação, de uma maneira alegre, estar anunciando ao mundo que quem crê no Filho, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Que Deus nos abençoe a viver uma vida plena de certeza da salvação, hoje ter uma vida completa, ter uma vida digna de um cristão que acredita realmente na salvação, ter uma vida na presença do Senhor, em alegria e gratidão a Deus pela salvação que Ele nos concede, pela sua graça, pela sua misericórdia. Que Deus assim nos abençoe. Amém.